Agora estamos no terceiro tópico da nossa lição da Escola Sabatina, uma lição maravilhosa onde estamos considerando especialmente textos ou os ensinamentos contidos na carta de Hebreus no capítulo 2. Nesse terceiro tópico, vamos considerar o tema Esperança para a Raça Caída. Irmão Dorval, o sangue de Cristo comprou quantas pessoas? Bom, vamos à resposta objetiva. Comprou a vida de todos os seres humanos que um dia existiram, os que existem hoje e que virão a existir, né? Virão a existir. Essa é a resposta objetiva, mas é claro, temos que dar uma avaliada melhor. Então vejam só que interessante, a salvação é para todos, mas nem todos serão salvos, porque aí envolve a questão do livre-arbítrio, né? Então é como aquele cheque que alguém, bom, não sei se todos os internautas aí estão a par que já está desaparecendo do planeta Terra o cheque, mas eu posso fazer um cheque nominal para o Luzirley. Do planeta Terra não, acho que do Brasil, né? Brasil, lugar né? ainda que usa muito. Ainda usa muito. Obrigado pela correção, é verdade. Aqui hoje tem Pix, né? Sim. Evoluiu bastante. Sim. Mas vamos dizer, eu faço um cheque nominal para você, Luzirley, você guarda lá numa gaveta, é seu. Sim. Está sendo útil? Não. Não, porque não... Você não transformou isso dinheiro. em bens, vai ficar assim. Então é assim, o cheque está preenchido nominalmente para todos os seres humanos. Mas se eu não sacá-lo no banco do céu, ou seja, me entregando minha crista, aí sim, aí eu vou me perder. Vai ser assim mesmo. Sim. Exatamente. Então, esse cheque, existia uma dívida, ou existe uma dívida contra cada ser humano, né? E Cristo, então, preencheu o cheque em favor de cada ser humano. Então, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, né? Ele pagou essa dívida. No entanto, nem todos fazem uso do cheque para liquidar a dívida, né? Deixa o cheque guardado lá. A provisão está feita, mas não é utilizada. Interessante essa analogia e reflete muito bem o que tem acontecido desde o princípio, né? Temos a certeza da vida eterna, já está feita essa provisão, mas quão poucos têm valorizado a provisão que foi feita por Jesus, infelizmente. A quem Jesus se chama de irmãos e por quê? Então, na pergunta B, nos apresenta que Jesus chama algumas pessoas de irmãos e por um motivo. Certo. Então vamos a... Existem duas respostas aí. É uma só, mas dá para subdividir em duas. Bom, num certo sentido, Jesus chama toda a humanidade, todos os seres humanos, homens, mulheres, de irmãos, certo? Mas num sentido mais específico, segundo está aqui no Hebreus 2:11, porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um. Certo? Então, o que isso significa? Todos são irmãos, mas os irmãos mais chegados são aqueles que aceitaram o cheque, né? Que nós havíamos mencionado no tópico anterior. Sim. Então, esses são irmãos mais irmãos ainda. Então, por que isso aí? Por que ele chama os seres humanos de irmãos? É interessante isso. A gente já houve uma explicação clássica, não é só porque é clássica que é inadequada, muito pelo contrário, é muito adequada, muito certa, porque ele assumiu a natureza humana. Óbvio, aí todos são irmãos dele. Por quê? Porque ele tem carne, tem sangue, ele sentiu medo, precisou comer, dormir, pressão para cometer pecado, assim como nós também sentimos essa pressão, mas tem um aspecto que eu gostaria de explorar um pouquinho mais. Por exemplo, aqui em nível terreno, existem os irmãos biológicos, né? Ou seja, o que são esses irmãos aí? Numa família normal, né? Uma família típica. Então temos o pai, a mãe e os filhos, que são irmãos. Então esses irmãos, quando se criam juntos, eles compartilham muitas coisas, né? Então que coisas, que aspectos os irmãos em famílias de 2, 3 ou 4 filhos, né, compartilham? Brincadeiras e jogos que eles inventam à medida que vão crescendo ali uns com os outros. Tem outros aspectos, histórias e segredos que eles compartilham. Não necessariamente coisas ruins, às vezes é travessura, né?
Sim. alguma aventura que saíram sem o pai e a mãe saber e que vai para o túmulo com eles. Né? Não vão contar para ninguém. Mas entre eles sabem. Fica uma confraria ali entre eles. Né? Sim. A gente vê irmãos de mais idade, já em fase adulta, cada um tem a sua família, mas quando se encontram ali, você lembra? Ei, o pai nem ficou sabendo. Não é? Não tem algumas coisas nesse sentido? Então é um tipo de cumplicidade que os irmãos sanguíneos têm uns com os outros, né? Ou até de criação, adotivos com os demais. Sim. Isso é normal. E Jesus quer compartilhar exatamente isso, que ele também foi cúmplice da dor, do sofrimento, ele sabe como funciona. Participou disso tudo. Participou disso tudo. E Romanos 8:29, numa determinada... Ele não usa bem essa expressão, mas dá a indicar isso, que ele é nosso irmão mais velho. Então, o irmão mais velho, ou irmã mais velha, que também pode ser uma primogênita, né, na família, ela é um espelho, ele é um espelho para os demais que vão crescendo. Os pequenos ali, ou o veem, ou a veem como um modelo para tudo, às vezes tem raiva também, é o mais velho, porque puxa a orelha dos que são mais novos. E Jesus é dessa maneira. Então, por participar da carne e do sangue, ele se tornou cúmplice nosso, alguém com quem nós temos um elo lá no trono celestial. É carne nossa, é sangue nosso, está lá também. Então essa ligação de irmãos, ela é mais especial àqueles que de fato entregam a sua vida a ele, né? Porque vão entendê-lo melhor. Ou alguém que só o vê como um personagem histórico não vai ter essa compreensão de Jesus. Agora, quem o aceitou, quando vê lá o deserto da tentação, olha, provação, eu também passo por muitas na vida, e outras tantas que ele passou. E aí agora consegue entendê-lo num contexto religioso de fé que outras pessoas não conseguem. Percebe essa identificação, né? Na hora, tranquilamente, na hora mesmo. Muito bem. E é exatamente essa identificação de Cristo conosco, e a identificação que daí existe na resposta do ser humano para com Cristo também, que nós percebemos a esperança, que é o título desse tópico, né? Esperança para a raça caída. O fato de Jesus ter vindo, morrer em nosso lugar, pagando a dívida que nós deveríamos pagar, é aí que nós percebemos a esperança para a espécie humana. Se não fosse por Cristo, se não fosse por essa benevolência e misericórdia da parte de Deus, a raça humana estaria condenada à morte. Talvez já teria se autodestruído, né? Provável. Agora, o fato de Jesus ter sustentado um povo ao longo das eras, ele mesmo ter vindo, convivido conosco, sentindo as nossas dores, sentindo os nossos pesares, sentindo a pressão das provações e, finalmente, após esse processo, entregando a sua vida em nosso lugar, então aí nós encontramos esperança, e essa esperança pode se tornar uma realidade na vida de todos nós que estamos estudando a Palavra de Deus. Quando nós nos apropriamos pela fé de tudo isso e nos tornamos, então, participantes desse sacrifício que Jesus fez, né, em nosso favor. Que nós possamos ter isso pleno, muito bem firmado em nossa vida. Inclusive, quero desafiar você. Escreva no chat, escreva nos comentários o quanto esta lição, esse ensinamento acerca do sacrifício de Jesus em nosso favor, que é um tema que nós exploramos recorrentemente, através de pregação, através da lição da Escola Sabatina. Vamos continuar falando mais sobre isso ainda ao longo desta lição. Mas escreva, compartilhe conosco o quanto isso de fato impacta a sua vida, o quanto isso de fato é valorizado por você que está estudando a Palavra de Deus nesse instante.